Porque a nossa sorte é que eles não estão conseguindo avançar nas suas intenções no mais alto grau, ainda. Porque não dá para desprezar que esses caras conseguiram ajudas, diz o Rogério também, mas não dá para desprezar que esses caras conseguiram criar um embaraço com as relações do Brasil e dos Estados Unidos que nos leva para um temor que tem saído pela culatra sim, mas que é muito instável. Então, é obrigatório que nós tratemos esses caras como aquilo que eles são. Não são corruptos só e somente. Não são golpistas só e somente. São espiões dos Estados Unidos, traidores da pátria, inimigos da soberania nacional, que cometem crimes dessa estatura e, portanto, devem ser colocados nessa estatura de punição. Não conceber isso é, de alguma maneira, Pedro Zambarda, deixar claro para os próximos que virão que há uma margem de permissividade dos conluios internacionais. Porque as ações de Eduardo, das duas, uma. O Eduardo é um Zé Mané e não partiu nada dele, os tarifaços do Trump, e sendo assim, o Eduardo é um bobo alegre, quem quer acreditar nisso, acredite. O Eduardo influenciou muito nas condições do tarifaço e das medidas cada vez mais perigosas de Trump e agora contra o judiciário de forma mais recrudescida. E dessa maneira esses caras estão já com materialidade suficiente para serem enquadrados como criminosos desse grau de crime. Não é sobre a sua opinião, pessoa pública, pessoa cidadão, gente do popular. Não é sobre você concorda ou discorda do tarifaço. Não é sobre isso. Isso é outra coisa que diminui o tema que nós estamos abordando. Fazer pesquisa, fazer fala povo em jornais. Você é a favor ou contra o tarifaço? Não é sobre isso. Porque não é sobre uma relação de ação política, como se o tarifaço fosse uma medida tomada pelo governo com relação ao governo brasileiro. Como se dependesse do governo brasileiro uma tomada de decisões para conseguir refrear ou para ser atingido pelo tarifaço, e com isso a opinião da população fosse relevante sob a aplicação de uma sanção que só vem por um interesse de um golpe transnacional. Ou Trump não tem nada a ver com os Bolsonaro e por isso os Bolsonaro estão sozinhos na esquina, ou Trump fez isso pelos Bolsonaro. Se fez isso pelos Bolsonaro, os Bolsonaro estão a serviço do trumpismo e não só do trumpismo do governo norte-americano, prejudicando o Brasil, logo são espiões e traidores da pátria. E a legislação brasileira prevê punição para isso. Se o Trump não faz isso pelos Bolsonaro, então os Bolsonaros estão largados a loléu e o Trump está mirando coisas até maiores, como o BRICS e a China e a Rússia. E o peso que o Brasil vai ganhando nessa relação. O que é que está pegando? Nós temos que saber. Para poder punir. Porque eu quero ver esses caras punidos o mais breve possível. Eu insisto. Eu quero que acabe logo esse papo de não, tem que ver o tempo da política, do direito, do cacete. Não. O tempo está corroendo os calcanhares da democracia. E se deixar esse cupim do tempo, só servirá aos interesses de quem usa da ampulheta a seu bel prazer para tentar jogar eles nos nossos olhos. O tempo é inimigo de quem foge dos regimentos. Não à toa, comemoramos uma sanção que demorou a acontecer, mas que já deveria ter vindo, que é uma restrição ao Bolsonaro no seu risco de fuga. Medidas restritivas. A tornozeleira eletrônica e outras coisas mais. Temos que tomar avanço
Não só nas medidas jurídicas, políticas, sociais, mas temos que tomar avanço na concepção da opinião pública de que estamos diante de traidores da pátria. O sujeito pode ser de direita, ele tem que ter vergonha do Bolsonaro. O sujeito pode ser até de extrema direita, ele tem que entender que o Bolsonaro... Não dá. Ele traiu até a extrema direita. Para se salvar, o Bolsonaro está tentando matar tudo que estiver no seu derredor. O Bolsonaro e os seus filhos, onde pisam, não nasce grama mais. Não. O Bolsonaro mataria, no sentido político e figurado, mas também não, mataria Tarcísio, mataria Caiado, mataria Zema, mataria qualquer um que fosse potencial candidato. O Bolsonaro colocou no da esposa, gente, para fugir dos argumentos mais perigosos da batida da Polícia Federal. O pendrive deve ser da Michelle. Quando chegar a hora, vocês verão uma cena terrível. Bolsonaro vai colocar no do Carlos o gabinete do ódio. Bolsonaro vai colocar no do Flávio as articulações corruptas. Bolsonaro colocará no Eduardo o tom golpista para escapar do seu destino. E os irmãos vão cada um no fratricídio tentar apunhalar o outro. Ninguém assume BO nessa família. E eles já são todos do mesmo meio corrupto, criminoso e golpista, porque segredo de dois só matando um. Esses caras vão dar um jeito de tentar colocar no do outro para escapar. Eu penso que no maior estilo vilã de novela das 8, Odete Reutemann que o diga, nós não veremos mais em Terras Brasílias Flávio e Eduardo. Acho muito difícil que esses dois voltem. Se preparem pro Flávio não voltar mais. Esses caras estão fugindo. Estão em fuga. E isso fortalece, enfraquece o próprio campo deles, né, Suma? Sem dúvida. Sem dúvida. Vai mostrando que são covardes. Que um filho seu foge à luta, desde que essa seja uma alternativa viável para não encarar as punições necessárias. Se Eduardo fugiu e Flávio agora foge, o que evita que Jair fuja é um bip-bip que está na sua tornozeleira, no seu tornozelo. Olho no Carlos, olho no 04 e olho na Michelle. Tem mais gente que vai tentar aeroporto nos próximos dias. Nós temos que ficar espertos. A família rodou. A família está desbaratada. A família e a ratonagem agora disparam, porque o inseticida está pegando. Zambelli fugiu. Alan dos Santos fugiu. Netinho de ditador fugiu. Eduardo fugiu. Flávio fugiu. Eles fizeram e desfizeram, aprontaram, fizeram diabruras com o Estado de Direito. E estão tentando não ser punidos a rigor, fugindo para todos os cantos do mundo.